Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, que torna-se galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe. Parece uma mensagem básica, mas não é. Muitas vezes nós estamos debaixo de um espírito de incredulidade, que quando chega os desertos da vida, quando chega o nosso Edom, nós podemos muitas vezes dizer: não tem mais jeito. Nós temos vivido uma geração muito passiva diante das notícias e dos fatos que têm ocorrido sobre a igreja, contra a igreja, porque nós não temos conhecido e andado nos caminhos do Senhor. Essa é uma atitude que nós podemos ter no vale, no deserto de Edom. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Josafá, rei de Judá, ele tem uma perspectiva no vale, quando os recursos se acabam, quando a impossibilidade ela é ratificada. Ele diz. Agora é interessante a pergunta de Josafá. Ele não está querendo um profeta. Ele diz assim: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor. Ele está antenado para querer consultar a Deus. E a forma em seu tempo que Deus falara era através do profeta. Mas ele não está buscando o profeta, ele está buscando quem? O Senhor. No meio do vale, no meio do deserto, no meio das nossas grandes dificuldades, nós podemos ter esse espírito de fé e dizer: eu preciso consultar ao Senhor, eu preciso buscar a Deus. Há algum profeta aqui? Alguém que possa ser um instrumento de Deus? A segunda verdade daqueles que estão num deserto de Edom, disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Observe que um homem de fé, ele busca consultar ao Senhor, e ele está inclinado a buscar a palavra do Senhor. Ele está decidido a querer o seu pacto, a sua perspectiva, a sua aliança, a sua fé, a sua devoção são inegociáveis. Ele quer o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Mesmo que nós estejamos no nosso vale, no deserto de Edom, nós temos uma grande oportunidade. Quando nós estamos no deserto de Edom, nós podemos ouvir a Deus, e nós podemos encontrar a palavra de Deus, não fazendo atalhos, não fazendo manobras, mas ele diz: a palavra de Deus está com esse profeta. Observe, o profeta sempre é passivo na história. Muitas vezes achamos que tal pessoa, tal irmão, tal pastor, tal profeta, não. Ele diz: eu quero consultar o Senhor, e a palavra do Senhor está com Eliseu. O desejo de Josafá, a vontade de Josafá era ouvir o Senhor. Nós precisamos nesses dias, no meio do nosso deserto, buscarmos a Deus para o ouvi-lo. Nós, nos nossos desertos, precisamos ter a ênfase de ouvir a palavra de Deus. É a palavra que nos dá vida, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos ter uma vida devotada para buscarmos ao Senhor, mesmo que o deserto se apresente, mesmo que não tenha água,
Mesmo que nós estejamos em um ambiente que a sentença é certa, os 3 exércitos iriam morrer. Os 3 exércitos não tinham nenhuma perspectiva, mas um rei disse: nós vamos morrer. O outro rei disse: onde está o Senhor? Eu quero consultar o Senhor. Onde está a palavra do Senhor? Um homem de fé, por mais que ele viva as grandes aflições de sua vida, porque Abacuque disse, no capítulo 3, no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, a vide nega o seu fruto, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação, que me faz andar, que faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Quando os saduceus estavam atacando a Israel para levá-los cativo, essa foi a declaração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, a vide negue o seu fruto, ainda que haja esterilidade, ainda que haja sentença, ainda que leve tudo, ainda que os vales se transformem em um deserto, eu confio no Senhor. Não são os resultados das minhas conquistas que me fazem confiar no Senhor. Eu confio no Senhor, independentemente aonde esteja, como esteja, o que eu viva, o que eu deixe de viver. Mesmo que seja num deserto sem água, eu preciso ouvir a voz de Deus. Nós não vivemos por resultados. Quando os 3, Sadraque, Mesaque, Abednego, disse: se você não se prostrar diante da nossa estátua, você será levado para a fornalha de fogo ardente. Eles disseram: ó rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se o Senhor não quiser nos livrar, nós vamos para a fornalha, e o Senhor vai ficar sabendo que nós não nos prostramos diante da tua idolatria. E eles 3 acenderam 7 vezes mais aquela fornalha e lançaram aqueles 3 homens dentro daquela fornalha. Mas o 4º homem também estava dentro da fornalha. Deus é um Deus que produz a fé e honra a fé do seu povo. Eles não sabiam do resultado. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam do resultado, mas eles declararam: eu creio no Senhor e eu não me dobro diante dessa idolatria. Louvado seja o nome do Senhor.